Quem saúda os amados alunos do nosso curso de Teologia Média é o seu pastor Luiz Carlos, trazendo até você mais uma aula do nosso livro de missões, a lição número 4, a história das missões. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos ajudando a guardar os ensinamentos desta noite. Seja bem-vindo. Muito bem. Vamos à nossa página 87, onde está ali delimitados 4 períodos missionários, não é verdade? Quais seriam esses períodos, essa divisão, né, das missões no cenário da história? Primeiro período, ele vai da morte de Jesus à conversão de Constantino, o imperador romano, em 312 depois de Cristo. Foi uma época áurea, sob um certo ponto de vista, porque alcançou 10% do Império Romano. O cristianismo se espalhou. Segundo período, é o período chamado da cristianização da Europa, né? Ocorreu na primeira metade da Idade Média, quando o evangelho, né, se espalhou por toda a Europa. Terceiro período é a descoberta das Américas e o Oriente Longínquo, por volta de 1500 depois de Cristo, né? 1500 da nossa era. Houveram as campanhas, né, para a Índia, para a África, para a China, na verdade, em busca, na verdade, de comércio, de negócios, e assim também a palavra de Deus foi disseminada nestas áreas, na verdade, novas áreas que o mundo acabava de conhecer, né? Inclusive, a expansão do comércio foi o motivo para a evangelização, né? Assim como Deus, ano passado, permitiu a perseguição dos apóstolos, dos discípulos, dos crentes, para com isso levar a palavra, né, a outras nações, também Deus usou desse artifício, né? Essa expansão comercial mundial deu origem, motivou também a evangelização dessas novas nações, novos continentes, né? Agora, cabe lembrar que os protestantes de início, né, os crentes, os protestantes, não evangelizaram. Era um período difícil, onde Lutero havia já se levantado, havia uma grande perseguição, e os protestantes estavam ainda tentando solidificar, na verdade, a nova igreja na própria Europa. Então, esta expansão missionária, ela foi realizada principalmente por católicos, né? Porque os católicos lá, o Vaticano obrigava a evangelização. E além de se descobrir novas terras, se impor lá a coroa daqueles países, também era obrigado a se levar a palavra de Deus, segundo, né, os rudimentos católicos. Os protestantes, nós, só fomos, na verdade, reagir a isto lá pelos idos de 1792, quando foi formada a Sociedade Missionária Batista, depois, em 1795, a Sociedade Missionária de Londres, em 1799, a Sociedade Missionária da Igreja. Eram agentes de evangelização, eram instituições missionárias, geralmente interdenominacionais. Já em 1804, surge a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Em 1810, a Junta Americana de Comissários para Missões Estrangeiras, né? Os Estados Unidos começam a sua grande evangelização mundial. Muito bem. A partir desta junta, lá pelo ano de 1812, o primeiro evangelista foi enviado por esta junta americana de comissários, né? Ele foi enviado para a Índia e para Burma, e o seu nome, um nome muito conhecido nos anais, né, missionários, foi Adoniram Judson. Muito bem. A partir do século XIX, começaram, na verdade, as missões protestantes. E um nome marcante desta época é o pregador batista William Carey, que é um dos heróis da fé que nós já ouvimos aí nos livros, né?
para a glória de Jesus. Lá por idos de 1783, esse homem se preparou, se dedicou, foi enviado e cumpriu o seu papel. Por isso mesmo, é bom salientar algumas características do trabalho missionário desse William Carey, né? Um dos maiores missionários que já existiam. Por exemplo, um detalhe importante, ele estudou o cotidiano, o comportamento do povo para o qual ele ia pregar a palavra, que era o povo indiano. Então ele teve esse cuidado de conhecer a forma social daquela nova nação, completamente diferente do local de sua origem, né? Ele teve esse cuidado. Outra coisa muito importante, ele trabalhava para o seu sustento, como o apóstolo São Paulo, ele também trabalhava pelo seu próprio sustento. Ele não recebia salários, não que isso seja errado, mas não podemos ficar nessa dependência. Temos que atender o ídolo de Jesus, com ou sem dinheiro. Carey foi sem dinheiro. E eu tenho certeza que Deus nunca o desamparou. Ele aprendeu vários dialetos na Índia, que não era dominada por uma única língua, mas muitas línguas, muitos dialetos, né? A partir daí, ele traduziu, não é verdade, 6 traduções completas de toda a Bíblia Sagrada e 29 traduções parciais das Escrituras. Era um homem que não se importava apenas, então, somente em pregar. Ele queria dar o máximo de si para conseguir ganhar o maior número de pessoas, não somente por emoções, mas num trabalho que ele procurava firmar as almas na palavra. Por isso ele traduziu a palavra da Bíblia Sagrada. Ele também é responsável por escrever dicionários e gramáticas, né, dentro da língua indiana. Ele foi cofundador da faculdade Serampore, da primeira faculdade cristã na Índia. Quer dizer, a visão deste homem era muito grande, era uma visão horizontal. Ele sabia das dificuldades, mas as dificuldades jamais o pararam. Veja bem, ele fundou a primeira faculdade indiana. Não só isso, como também fundou o primeiro jornal do país. E um dado importante, que revela o amor desse missionário pela pátria que ele estava ali discipulando, evangelizando. Nunca mais ele voltou para a Inglaterra. Ele não foi como alguns missionários que vão já com o desejo de voltar, que saem já com a data marcada para o retorno. E olha que as situações, a vida deste homem lá da Índia, era uma vida muito difícil, de muitos obstáculos. Mas ele foi para lá convicto que Deus o havia chamado. E por isso mesmo ficou lá até o final. Uma história maravilhosa que nos serve de lição, de testemunho, né? De disposição para a obra missionária. Muito bem. A partir daí, o evangelho, através das missões, começa a se espalhar pelo mundo. Na verdade, Carey foi principalmente na Índia, né? Mas outros missionários se espalharam por outras localidades. Por exemplo, o evangelho na África. Agora, David Livingstone, o grande missionário, o grande pregador, não só pregador, mas teólogo e também médico, na verdade. O trabalho deste homem na África foi tão importante, inclusive politicamente, cientificamente, catalogando muitas espécies de animais, de plantas. Ele foi o descobridor das cataratas de Vitória, que levavam o nome da rainha da Inglaterra, batizada pelo próprio David Livingstone. Enquanto ele fazia missões, ele também trabalhava para o seu próprio país, né? Ele, através dos seus dados, seus escritos, seus relatórios, na verdade, seus diários, revelou um continente antes completamente desconhecido para o mundo, o continente africano, né? Fez mapas hidrográficos e por aí afora. E o trabalho dele, não é verdade, não foi em vão. Em 1900, a África possuía 3% da sua população cristã. Hoje são mais de 50%. O trabalho dele vingou ou não vingou?
Inclusive hoje a África está tomada por missões, agências missionárias. Inclusive do próprio Brasil são enviados muitos missionários à África, né? Livingstone, ele semeou e a igreja hoje está colhendo. Muito bem, da África nós vamos agora até a América Central e América do Sul. Os católicos entraram aqui desde 1492, não é? Através, primeiramente, dos espanhóis e depois dos portugueses. Logo depois, nós tivemos um homem chamado Bartolomeu de las Casas, que foi o primeiro sacerdote ordenado aqui nas Américas, sacerdote católico romano. E depois nós temos que aqui também um sacerdote teólogo peruano, ele motivou, ele lançou, ele é o responsável pela teologia da libertação, que ocupou o nosso continente durante décadas. E ainda hoje é importante, ainda que tenha diminuído, né, a sua importância. A teologia da libertação, na verdade, visa mais questões socioeconômicas do que propriamente a pregação do Evangelho. Citamos aqui esse caso da América Central e do Sul acerca da evangelização católica. Procuramos não falar muito sobre a evangelização católica, porque nós bem conhecemos quais são seus dogmas, né? E que ela em si não traz salvação para o homem. Mas foi assim o início da evangelização no nosso continente, América do Sul, e também na América Central. Um outro país, onde nós vimos que Calvin, né, no século XVIII, foi ali pregar as boas novas do reino, evangelizar, que é a Índia. Na verdade, o primeiro missionário para a Índia, que se tem conhecimento, data do ano 52, da nossa época, depois de Cristo, né? Que foi um discípulo chamado Tomé, que teria pregado ali o Evangelho. Depois, em 1700, os luteranos, principalmente os luteranos alemães, também aportaram na Índia, para depois, no século XVIII, William Carey, então, ser o grande responsável por aquela evangelização. William Carey não teve o mesmo sucesso a nível de porvir que o seu companheiro citado anteriormente. Por quê? Enquanto Livingstone conseguiu levar, através da sua semente, a África a ter 50% de cristãos, na verdade, na Índia, hoje, nós temos apenas 3% da população que são cristãos. E mesmo assim, boa parte cristãos católico-romanos, né? Outro país importante, de dimensões continentais, a maior população do planeta Terra, é a China. E a China conheceu o Evangelho já em 1854, através de Hudson Taylor, o grande missionário, né? Hudson Taylor, ao final de sua vida, consta que ele teria fundado igrejas missionárias em todas as províncias da China. Quer dizer, um feito inigualável, né? Ele usou de um artifício na sua época, que muitos condenaram. Ele se apropriou dos costumes e das vestimentas dos nativos. Passou a viver como eles, se vestir como eles. E isso aqui, desde que não seja pecaminoso, é uma boa tática, né? É claro, se formos a um lugar onde as pessoas andam nuas, nós não vamos adotar os seus costumes. Mas dentro do possível, é sempre bom, para que eles sintam que nós somos um deles, para que possam receber a mensagem do Evangelho através dos missionários. É importante que a China é um dos lugares onde o Evangelho sofreu a maior perseguição, né? Nós observamos a história da chegada do comunismo na China, onde dezenas, centenas de missionários, de crentes, foram trucidados pelo regime de Mao Tse-tung. Mas é interessante, aqui há uma equação muito conhecida da igreja primitiva. Quanto mais perseguição, maior é o crescimento da igreja. Assim foi com os apóstolos, e assim foi na China de Hudson Taylor. Quando começaram essas grandes perseguições, na verdade, o evangelho não parou. A igreja na China é uma igreja oculta até os dias de hoje. As igrejas cristãs oficiais são dominadas pelo governo,
mas fora delas existem dezenas, centenas de igrejas espalhadas pela China, pregando o evangelho oculto. Para se ter uma ideia, considera-se hoje, né, que a China deve conter cerca de 60 milhões de evangélicos. É um número absurdo, 60 milhões de evangélicos. Ainda que o país, né, seja um país muito grande, uma população enorme, mas justamente pelo evangelho ser proibido, é um crescimento assustador. Louvado seja Deus por isso. E sobre isso, lá em João, capítulo 12, verso 24, tem um versículo que nos fala acerca desta perseguição, da necessidade sacrificial do missionário. Olha o que diz lá. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A maior prova disso é a morte de Jesus, o maior dos missionários. Através da sua morte, nasceu esta igreja poderosa, ao qual nós podemos gozar nos nossos dias. E assim tem nascido igrejas poderosas em lugares de perseguição. Quanto maior a perseguição, mais a igreja ora e mais Deus trabalha. Alguns outros países da Ásia também foram visitados pelos missionários. Um deles é a Coreia do Sul, né, onde 35% da população são protestantes. É o maior percentual mundial de protestantes, 35%. E também as Filipinas, onde se diz que hoje serão 90% de cristãos. É muita gente, né? Ainda que a maioria sejam cristãos romanistas, católicos romanos, e muitos protestantes também entre eles. Bom, o que se espera acerca do passado, já passou, mas do presente e o futuro das missões cristãs? Um dado importante e também preocupante. Segundo as estatísticas, no início do século XX, haviam 33% da população mundial de crentes, de cristãos. Claro, considerando-se aqui cristãos protestantes e cristãos romanistas. Esse número, ao final do século XX, permaneceu igual. Não houve um crescimento percentual, não é verdade? O que, na verdade, houve nesse interim é que, dentre esses 33%, onde a maioria era católica romana, hoje muitos são protestantes, são evangélicos. Dentro da classe chamada cristãos, houve uma migração do romanismo, não é verdade, para o protestantismo, que é um dado bom. Temos alguns problemas no presente e também para o futuro. Número 1, para que você tenha uma ideia, existem nações fechadas para o evangelho, principalmente as nações de domínio comunistas. Os comunistas são ateus, não é verdade? É interessante que são ateus e têm medo da propagação do evangelho. Por que ter medo de quem eles não acreditam, né? Então nós vemos que o evangelho hoje é proibido na China, é proibido na Coreia do Norte e em vários outros países de domínio comunista. Existem países que não chegam a lacrar as portas, mas criam regras rígidas, dificultam, não é verdade, a propagação do evangelho. Principalmente aqueles de origem muçulmanas, né? Que os muçulmanos é a religião que mais cresce no mundo nos dias de hoje, não é verdade? Essas regras, por exemplo, são constantes em países como Bangladesh, Paquistão, Indonésia, Oriente Médio e o próprio norte da África, não é verdade? Que é berço, ou pelo menos se não for berço, é um dos locais da maior ação do EI, que é o Estado Islâmico, que está matando cristãos, não é verdade? Não só no norte da África, mas também no Oriente, né, na Ásia. Muito bem. Existe um outro tipo de problema assustador, as religiões históricas, onde, por exemplo, o evangelho não é proibido, mas as religiões são tão intrínsecas, estão tão arraigadas na alma dos homens,
que tem se tornado muito difícil vencer, onde existe o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo, especialmente na Índia e no Japão. Mas já tem missionário lá, para a glória de Jesus. E qual é a nossa esperança para as missões no futuro, né? O que nos traz algum alento, uma esperança realmente? Número 1, o Evangelho tem chegado a todas as partes do mundo. Mesmo nos locais proibidos, nos locais das religiões históricas, nas nações muçulmanas, né? Aliás, o Mensageiro da Paz, das últimas edições do Mensageiro da Paz, falou sobre homens, mulheres do Estado Islâmico que estão se convertendo ao cristianismo. Não é verdade? Aonde o homem de Deus vai, Jesus vai junto. Um exemplo é essa salvação que está acontecendo entre extremistas muçulmanos, onde Jesus tem aparecido em sonhos para dezenas de centenas de milhares de pessoas, se revelando diretamente a eles. E eu creio que é pelo trabalho, pelas orações desses missionários que estão no campo, né? Então o Evangelho tem chegado a várias partes, a todas as partes do mundo. Hoje conhece o Evangelho, não é que foi de ouvir falar, né? O acesso à Bíblia, não é verdade? Várias sociedades bíblicas estão espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Temos a Sociedade Bíblica, temos os Trinitarianos, temos a JUERP, temos o CPAD, enfim, espalhados pelo mundo. Várias organizações cujo principal objetivo é levar a palavra de Deus. Onde muitas vezes não é levado a Bíblia por completo, são levadas porções do Novo Testamento, do Velho Testamento, pela qual é difundido o Evangelho nessas nações. Então o acesso à Bíblia hoje é muito grande. Não somente a Bíblia escrita, mas de 20 anos para cá, a Bíblia da internet, a Bíblia que não precisa estar escrita em papel, através das redes sociais, que em parte prejudicam muito o Evangelho, mas nesta parte ajuda bastante. Mesmo lá na China tem alguém abrindo a sua internet, ouvindo falar de Jesus e lendo porções das Escrituras Sagradas. Muitas vezes, as escondidas, é bem verdade. Uma outra coisa que tem sido importante são as organizações de ajuda. São algumas ONGs, né, evangélicas, protestantes, que elas trabalham dando o pão que perece e depois o pão que alimenta a nossa alma. Como eles trabalham? Como, por exemplo, a Visão Mundial, que vai a países extremos, países paupérrimos, países em guerra, países que estão debaixo de grandes comoções sociais ou de tragédias, né, da natureza, e eles levam ajuda humanitária. E junto com a ajuda humanitária eles levam a poderosa palavra de Deus. Muitas dessas missões estão espalhadas pelo mundo inteiro, em locais críticos onde o Evangelho precisa entrar. Isso nos traz um alento, uma esperança de uma divulgação maior do Evangelho nesses locais. Um outro ponto que traz alento e esperança é uma coisa que tem ocorrido, inclusive nos países comunistas, como China, como a própria Coreia do Norte, que foi aqui citada hoje, como nas próprias nações islâmicas, o caso do Iraque, do Irã, da Turquia e por aí afora, do Líbano, não é verdade? É que eles costumam mandar pessoas a estudarem no Ocidente, principalmente em locais como Estados Unidos, França, Inglaterra e por aí afora. E esse contato do homem oriental com o homem ocidental possibilita a pregação do Evangelho. Muitos têm mudado de opinião a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem. Vamos falar agora diretamente sobre as missões no Brasil, né? O Brasil que hoje é celeiro de missionários, né? Alguém disse que o brasileiro tem todas as características para ser o melhor missionário nesse mundo, né? Pela nossa cultura, nossa facilidade de comunicação, não é verdade? Também os imigrantes que estiveram aqui, nós conhecemos, de alguma maneira, um modus vivendi de vários homens, de vários países. Tudo isso tem nos ajudado. Mas vamos lá. Quando começou? Data-se de 1805, quando Henry Martyn
esteve no Brasil. Ele é dono da seguinte frase: ao ver no Brasil, especialmente, salvo engano, em Salvador, várias cruzes em abundância lá em Salvador. Ele disse isso aqui: as cruzes em abundância. Mas quando será levantada a doutrina da cruz? Ele estava dizendo: os romanistas dominaram o Brasil. Tem cruz para todo lado. Mas nós sabemos que a verdadeira palavra não está com eles. Quando chegarão os missionários? Essa era a indagação deste moço chamado Henry Martyn, 1805. Deus ouviu esta oração, não é verdade? Vamos primeiro dividir essa história aí de missões, no Brasil inclusive, em 3 períodos. O primeiro período vai do século XVI até o século XIX, um longo período, né? De mais de 300 anos, onde a cristianização católica foi dominante. Para se ter uma ideia, os católicos queriam batizar as pessoas. Não importa como elas estavam, o que elas eram e nem no que elas criam. Eles eram enviados para batizar. E batizar. Batizar o índio, o negro, o europeu, né? Tanto é que nós somos das maiores, ou a maior nação católica do mundo. Depois tivemos um outro século, o século XIX em diante, que é chamado um século do evangelismo protestante. Não é verdade? Esse evangelismo protestante, nós já falamos alguma coisa sobre ele lá na Europa, na África, na Ásia, também teve lugar no Brasil, com a chegada das primeiras igrejas protestantes. E depois do século XX, começou um período chamado de evangelismo pentecostal, ou a pentecostalização do Brasil. Você sabe as diferenças doutrinárias, teológicas, entre o evangelismo apenas protestante e o evangelismo protestante pentecostal. A grande diferença é que nós, pentecostais, cremos na atualidade dos dons e na ação direta do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Muito bem. Esse evangelho pentecostal, então, chegou a partir do século XX. Vamos lá. Evangelização protestante. Em 1824, 100% do Brasil era católico, na marra. Nem sabia o que era, mas era católico. Depois desta data, chegaram aqui os imigrantes, um pouco antes, alemães, luteranos, que começaram a pregar alguma coisa. Depois, na segunda metade do século XIX, chegaram ao Brasil os metodistas e também os batistas. Em 1818, na verdade, a Bíblia chega ao Brasil através da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Em 1837, através da Sociedade Bíblica Americana. Em 1855, temos no Brasil o primeiro missionário. Ele era escocês, seu nome é Robert, e ele evangelizou principalmente a elite brasileira. Era um homem bem dotado, um homem culto, um homem inteligente, um homem de uma esfera social superior, e teve entrada até na própria corte do Brasil. Ele fundou a Igreja Evangélica Fluminense, que daria aí origem e firmaria os congregacionais no Brasil. Então veja bem, luteranos, metodistas, batistas e congregacionais. Aí está a base do protestantismo no Brasil. O segundo dos missionários aconteceu em 1859, Archibald Green Simonton. Ele era presbiteriano e o trabalho desse homem no Brasil foi importante. Ele fundou o primeiro jornal protestante, a primeira escola paroquial, o primeiro seminário evangélico, né, protestante, não é verdade? E assim foi. A importância de Simonton no Brasil foi de suma importância. Em 1867, vai chegar aqui para ficar, né, os metodistas. E eles vieram através do americano Junius Newman, que um detalhe importante do trabalho desse homem, ele foi o mais velho missionário a aportar aqui naquela época. E que foi o que durou mais tempo no campo. Até uma coisa importante, esse negócio de idade para missionário. Deus quer usar todos, homens, mulheres, jovens, adultos.
mas que para missões eu creio que a experiência é de suma importância, não é verdade? Esse aqui durou mais que os outros, não é verdade? Então chegaram batistas, episcopais, e vamos agora a uma coisa que me parece importante, as características dos primeiros missionários, o que nós podemos aprender com eles, como eles desenvolveram esta obra aqui em solo brasileiro, para que nós possamos, aprendendo, desenvolver a obra missionária em outros cantos do planeta. Uma coisa, eles eram deficientes, faltava-lhes conhecimento antropológico e sofriam na contextualização, né? Mas em outras áreas, eles eram muito preparados. Por exemplo, tinham uma excelente formação teológica. Segundo, eram vocacionados, e por isso mesmo, vocacionados para a obra missionária, e por isso mesmo apaixonados por Jesus. O vocacionado, para ele, não tem tempo ruim. Ele enfrenta qualquer intempérie de toda sorte. É importante a vocação. Não é bom ir para algum lugar sem ter a vocação. Não vai dar certo. Os primeiros que estiveram aqui eram homens vocacionados, por isso mesmo apaixonados por Jesus. Homens piedosos, de oração e testemunho impecável. Como é bom quando alguém na sociedade não gosta do crente, mas reconhece, né, o testemunho do crente. Estavam dispostos a toda sorte de sacrifício, viver longe da família, enfrentar novas doenças no nosso continente. Eles vieram dispostos. A maioria deles eram homens casados. Muitos deles eram biocupacionais, ou seja, além de missionários, tinham outra tarefa que eles também utilizavam para fazer missões. Por exemplo, alguns eram médicos, outros educadores, outros eram agrônomos, e tudo isso os ajudavam, né, a se inserir dentro do povo que eles queriam evangelizar. Jesus não chama pessoas que não fazem nada. Jesus gosta de homens que estão trabalhando. Colocaram a Bíblia na mão do povo, que é o que a Igreja Católica não fazia. Eles começaram a colocar a Bíblia na mão da população. E através do trabalho desses primeiros missionários, foram fundadas igrejas, escolas, seminários, universidades, clínicas, hospitais, jornais, editoras e por aí afora. Quer dizer, eles fizeram parte da própria história do Brasil. Eles cooperaram, né, para o Brasil sair de um período letárgico financeiramente, culturalmente, intelectualmente, chegar onde chegou hoje, ainda distante das grandes nações, mas muito melhor do que no passado. Pregavam também o que pregamos hoje. Salvação só pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então eles pregavam essa grande verdade, mediante a fé. Muito bem. A pentecostalização no Brasil. Começa, na verdade, lá nos Estados Unidos, em 1901, em Los Angeles. Em Topeka primeiro, depois em Los Angeles, onde teve um grande movimento pentecostal que acabou se espalhando por todos os Estados Unidos da América, e dali saíram missionários para o mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil, que é o nosso assunto desse tópico, né? A primeira igreja genuinamente pentecostal no Brasil, ela chegou no Brasil em 1910. Aliás, nesse ano, é um ano marcante para o evangelho pentecostal, porque duas grandes igrejas pentecostais aportaram aqui no Brasil. A primeira é a Congregação Cristã no Brasil, por Luiz Francescon, em São Paulo, não é verdade? Que existe até hoje a Congregação Cristã no Brasil. E em novembro do mesmo ano, aportaram em Belém do Pará Gunnar Winger e Daniel Bergos, fundadores de uma igreja que, a partir de 1918, passou a se denominar Assembleias de Deus no Brasil, né? Que está aí até hoje ganhando almas para o reino de Deus. Essa igreja prosperou de tal forma, o evangelho pentecostal, que em poucos anos, ou em 1944, portanto 26 anos depois dela se tornar a Assembleia de Deus no Brasil, ela já tinha as suas igrejas enraizadas em todos os estados da Federação do Brasil. Foi um trabalho rápido, né? Um trabalho incomum, sobrenatural, né?
Hoje teremos dificuldades para fazer isso, com toda a mídia ao nosso favor, com todo o aparato que nós temos. E eles, sem nada disso, alcançaram o Brasil inteiro em menos de 25 anos. 1951 data a entrada da Igreja do Evangelho Quadrangular, que veio dos Estados Unidos da América, através de Harold Williams. Em 1955 é fundada uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil. Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, capitaneada pelo missionário Manuel de Melo, que a partir de São Paulo se distribuiu por todo o país. 1962, nasce a Igreja Pentecostal Deus e Amor, através do missionário Davi Miranda, que eu particularmente reputo como o grande homem de Deus do nosso século, né? Davi Miranda, guardando a doutrina, através de muitos milagres, conseguiu levar o evangelho ao país inteiro e a várias partes do mundo. 1977, o evangelho sofre, porque começa uma coisa chamada neopentecostalismo. Se abandona a ortodoxia bíblica e se inova dentro da igreja pentecostal. Isso ocorre quase que primeiramente através da Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, lá no Rio de Janeiro. E depois, em 1980, através do seu cunhado, R.R. Soares, com a Igreja Internacional da Graça de Deus. Muito bem. Salmo 126, 6 diz, para nós terminarmos essa nossa breve aula, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus móveis. Muitos não choram, enriquecem, voltam trazendo verdadeiras fortunas, mas não traz a alegria de servir ao Mestre com sinceridade e verdadeiramente ganhar almas para o seu reino. A escolha é sua. Você que quer ir, como você quer voltar? Qual a riqueza que você quer trazer? Você consegue se enquadrar neste versículo? Você iria sabedor das dificuldades que você vai encontrar? Das lágrimas que você vai derramar? Se a sua resposta é não, vá orar. Se a sua resposta é sim, se prepare. Porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Este é o final da nossa aula sobre missões. Que o bom Espírito Santo aloque em seu coração, sua mente, sua consciência, os ensinamentos desta noite. Que ele fale melhor com você. E como sempre, está à sua disposição os nossos canais, né, de comunicação. Seja por telefone, por Facebook e por aí afora. Você conhece os nossos canais de comunicação. Entre em contato. Não se esqueça da nossa prova do livro anterior, que já deve estar essa semana à sua disposição, quando falamos sobre pedagogia cristã. Aguardo você para a nossa próxima aula ainda sobre missões. Estamos quase ao final do nosso curso de Teologia Média. Não desista, insista, persista. Deus está com você, Deus está conosco. Uma boa noite para você, que Deus os abençoe poderosamente. A paz do Senhor.